Já tá valendo? Olá, pessoal do Pode Tudo e Mais um Cast. Aqui é o Leandro Negão, junto com o meu amigo Rubem Rodrigues, mais conhecido como Ovo. E para começar, primeiramente, mais uma vez agradecer a audiência de vocês para o nosso canal, né? Valeu pelos likes, valeu pelos comentários, pelas visualizações. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, curte, comenta, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para vocês receberem os novos conteúdos do nosso canal, certo, Negão? Certo. Essa semana não deu para fazer muito short. Infelizmente pedimos desculpas. Do tempo e tudo mais, mas só que teve alguns assuntos interessantes, né? Do Elon Musk comprando o Twitter, Isso bastante foi bom. coisa aí, né? A gente acabou tendo que colocar um short porque é algo revolucionário. Bom, mas hoje a gente tem uma convidada. É o nosso primeiro podcast com entrevista, pessoal. Vai ser muito bom, eu garanto para vocês. E, Negão, pode fazer as honras aí, por favor. Como todos sabem, eu já falei isso em alguns podcasts anteriores e vou falando agora. Eu sou também terapeuta integrativo, trabalho na parte de terapia e desenvolvimento humano. E trouxe uma amiga já do coração de muito tempo, né, de alguns aninhos já, né? Recente, mas já há alguns anos, né? Já. Para poder explorar um pouco mais, explicar um pouco mais sobre a questão da terapia integrativa e, no caso, a especialidade dela, que eu também eu conheço, mas não sou um especialista, apenas só de bater papo, e hoje ela vai esmiuçar essa questão toda para nós. E apresento a Irene Silva. Olá, gente. Boa tarde, Boa seja tarde. bem-vinda, Irene, tudo bom? Fico honrada, né, de ser a primeira pessoa, a primeira a ser entrevistada, né, e principalmente num assunto que para mim e pro Leandro é algo que é nossa missão de vida. Sim. Então isso é muito legal e agradeço de coração por ter sido convidada e ser a primeira, né? E também estou aqui esperando, porque me disseram que eu vou ser questionada de todos os jeitos, né? Assim, gente, tem os celulares aqui que eu estou vendo, tem uma lista de perguntas aqui que, pelo amor de Deus, vamos lá ver. A gente precisa se programar para poder explorar, extrair o certeza, máximo hoje, para não deixar dúvida nem em mim. Da Irene aqui. Legal. E é interessante porque, assim, eu sou terapeuta integrativo, saí de exatas, né, da parte de programação, tudo, e fui para a área de terapia. O Rubem também é da área de logística e o Rafa, que está ali, é da técnica realmente, rádio e televisão. Então, nós terapeutas e eles meio que exatas aí. Né? E vindo de exatas, porque eu também venho de exatas porque eu sou engenheira. Isso. Então, assim, eu acho bem interessante porque hoje, eu acho que mais do que nunca, a questão do desenvolvimento humano e que as pessoas se entendam cada vez mais, ela é importante, né? Com certeza. Porque elas precisam se entender para poder ter uma vida melhor, quebrar um pouco os problemas diários, ou entender porque tem aquele problema, né? Exatamente, e eu acho que o mais importante é o que a gente fala que nós somos terapeutas integrativos. O ser humano tem que se integrar, não dá mais para ficar na polaridade. E quando eu falo que eu fiz engenharia, até falei antes para o Rubão, eu falo que eu fui para a área de desenvolvimento humano para poder fazer com que os exatoides se tornem humanoides. Sim. Então eu brincava junto com outro parceiro lá atrás, que a gente tem um curso juntos, e a gente sempre falou isso, né? Maurão, se você estiver assistindo, é de você que eu estou falando. Bom, então, na verdade, assim, vamos pegar primeiro duas coisas que são bem interessantes, que até vai conectar com algo que a gente vai falar na frente, gente. Então, assista até o final, porque tem coisa interessante para falar de um curso aí que a Irene vai desenvolver, que vai ajudar muito a todos vocês. E que tem ligação com análise corporal e constelação familiar. Aí eu poderia, análise corporal, constelação familiar, sistêmica também, organizacional. Quando a gente fala sistêmico, né, e aí o Ovo, né, ele vai saber exatamente o que eu estou falando, porque ele veio da área de logística. E quando a gente fala em logística, a gente fala de uma visão sistêmica. Sim. Né, e a gente fala do famoso supply chain, a cadeia de logística, onde você vê como um todo. Sim. E o ser humano ele precisa olhar a sua vida de uma forma sistêmica, olhando só para o todo.
né? Eu sou eu, mas junto eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho os meus contatos, eu tenho o profissional. Tudo isso faz parte do meu sistema. E não dá para nós olharmos, e isso é em casa, é nas empresas. Por que eu falo? Um conceito que eu sempre coloquei é que qual é a nossa primeira empresa? Somos nós mesmos. Somos nós mesmas e principalmente onde a gente tem a primeira ordem, quem define as políticas, quem define os procedimentos, quem define as diretrizes. Vai lá escovar o dente, puxa o lençol da cama. Então, essas são o que a gente chama de instruções de trabalho, as primeiras instruções de trabalho. E, normalmente, é nesse período, né, de infância, desde que a gente nasce até os 7 anos, 8 anos, onde a gente, essa fase não for saudável, né, é onde a gente absorve os nossos traumas, os nossos bloqueios, ok? Para eu poder dar um link aquilo que você perguntou sobre análise corporal. E é exatamente essa fase que determina os nossos problemas na fase adulta. É porque, assim, só entrando um pouquinho, né, tipo, pincelando e dando um adendozinho, pensa que a gente é construído, que aí entra a questão da análise corporal, que é bem interessante, que a gente conversou um pouquinho, né, para a gente montar o tema. Tem pai e a mãe que os pais construíram você. E eles fora são os nossos provedores, nossos né, provedores de vida. E fora a questão de construir isso num momento muito particular, quando você nasce, você ainda também tem muitas impressões dos pais diretamente até uma certa idade. Isso. Então, vamos lá, para a gente falar da análise corporal, acho que esse é o importante, né? Isso. Lá atrás, um cara chamado Reich, que é precursor do Freud, que foi o primeiro médico que disse, não é só o corpo, existe uma mente, existe uma alma, e que a gente precisa cuidar disso também. Estou resumindo o resumo do resumo, tá? Não, tranquilo. E na decorrência disso, Reich percebeu que nós temos caracteres, e que isso se desenvolve, são 5 grandes caracteres, que isso se desenvolve desde a fecundação, que isso significa desde o útero da mãe até 7, 8 anos. E em função dessas fases, nós adquirimos nós temos os caracteres, mas eles podem ser mais intensos de acordo com a fase onde houve alguns traumas ou houve um sentir diferente de uma forma que aquela criança em desenvolvimento, bebê, a criança em desenvolvimento, pode ter absorvido mais ou menos um trauma, um bloqueio, e em função de algo que aconteceu nessa fase. Certo. Tá? Então, vamos entender isso. Uma criança que está dentro do útero da mãe e a mãe tem problemas muito fortes. Não quer até porque não tem dinheiro, não tem recurso. Quer e não quer, né? Ou então o relacionamento afetivo, amoroso com o pai não está bem. Ou ela tem uma perda muito grande, um pai que morre, um assalto, coisas que ocorrem de traumas em que essa criança sente dentro da barriga da mãe. Né? Porque a nossa primeira... não existe a razão, mas existe um sentir. Certo. Porque o seu sistema nervoso, o seu cérebro já começa a se desenvolver desde o momento que é fecundado. Tá? Ok, eu não vou entrar em nenhum contexto e nem falar sobre coisas biológicas, Sim. termos e tal. É só para a gente entender o sentido da coisa. Então, o que acontece? Essa criança está dentro do útero da mãe. Ela está lá se desenvolvendo, bem gostosinho, quentinho, aguinha lá, quentinha e tal. De repente, a mãe tem algo que... O que acontece quando a gente faz? Você leva um susto, né? Quando você tem uma batida de carro, Sim. né? O que acontece? A hora que você trava os músculos, você trava os órgãos. E essa criança sente dentro do útero da mãe esse travar.
Certo. Tá? E aí o que ele não é razão, ele não sabe o que está acontecendo lá fora. Ele não sabe que o pai brigou, que o pai bateu, que o avô não sei o quê, ou quem quer que seja, o ladrão entrou. Ele não tem ideia, a criança não tem ideia. Só que ela sabe que o útero contrai a partir do momento que ela vai nascer. E ela não está pronta. Tá? E ali, naquele momento, ela sente um trauma e vem uma dor. Que vem a dor do sentir, porque nossas dores não é da razão. As nossas dores na vida é do sentir. E aí vem uma dor chamada rejeição. Por quê? Na hora que o útero trava da mãe, o que acontece? Significa que é como se ela fosse ser expulsa. E ali ela não está pronta. Então é como eu não posso existir, porque eu tenho que sair. E isso fica, a palavra biologicamente falando, é mielinizado. O que é isso? Nosso sistema é formado por circuito. Certo. Né? Aquele monte de circuito, muito fiozinho, assim. Nesse momento, o circuito para ser composto, para não dar curto-circuito, tem uma barra, que ele chama de melanina. Não é melanina. Mielinização, mielina. Então, essa gordurinha, vamos dizer assim, é como o fio que a gente precisa aqui de ter essa capinha aqui, para poder não ter curto-circuito. Certo. Então, é nessa hora, certo, que está mielinizando o sistema nervoso e que existe o trauma. E aí, nesse momento, o corpo absorve determinadas características. Isso acontece dentro da barriga da mãe. Aí, quando ela sai da barriga da mãe, começa o quê? A vivência com o mundo. E qual é a primeira coisa que a criança faz quando nasce? Chora. E depois, o que ela faz? Mama, ela tem que comer, né? E aí, qual é o primeiro contato que ela tem com o mundo? Porque o choro ainda não é o contato com o mundo. O contato com o mundo é a amamentação, né? Com a mãe e tal. E aí essa criança começa a aprender a entender o mundo através da boca. Porque criança não bota tudo na boca? Sim. Tudo que é, né? Tudo oral, é verdade. Tudo oral. Então, aí nós vamos para a fase que a gente chama de oral. A primeira fase é a fase do útero, certo, né? E são caracteres que eu absorvo e que o Reich, tá? Os nomes são esquisitinhos, tá? Essa fase é a fase do esquizoide, tá? Então, é a fase onde esse caractere que todos nós temos 5. Certo. E essa fase é a fase no qual eu sinto que eu quero ser mandado embora, então eu não posso existir, eu tenho a dor da rejeição. Só que a coisa é perfeita, o homem lá em cima, o barba lá em cima é porreta, né? Então, tanto acontece do lado, eu tenho a dor, mas isso me traz recursos. Então, para cada caractere, eu tenho a dor e eu tenho o recurso, tá? Eu vou falar de cada caractere, então, a dor do esquizoide é a rejeição. E a dor e o recurso desse mesmo caractere é a criatividade. Então, é aquele cara assim que tem muitas ideias, que, sabe, tem ideia pra caramba. Mas se ele precisa dos outros caracteres para essa ideia realizar. Certo. Então, se a gente pensar, e aí o corpo desse cara, do esquizoide, ele é um cara que ele é muito magro, porque ele tem força onde? Aqui na mesa, na mente, né? E aí o que acontece? Se ele não desenvolve, é como se fosse só a cabeça. Certo? Mas ele tem grandes ideias e ele tem uma facilidade de entrar no mundo na caverninha dele facinho, porque ele não quer ser rejeitado. Os esquizoides são os gamers. Exatamente, são os gamers. São aqueles caras que entram no seu principalmente pessoal, vão olhando para, né, o pessoal de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de softwares, são pessoas que estão lá na criatividade e tal, não sei o quê, e que gostam muito de ter a ideia sozinho. Certo. Tá? Então, eu tenho a dor da rejeição, mas eu tenho o recurso da criatividade. Quando eu nasço, a primeira coisa que eu começo a ter contato é mamar. Certo. Então, é a fase oral.
né? E nessa fase oral, o que acontece? Quero ter o quê? Conexão, né? E aí, eu imagino, não sei, as esposas, são 3 meninos aqui, né? As esposas, como vocês, como a criança começa a chorar, o que você fala para tua esposa, de pequenininho? Dá o peito! Pelo amor de Deus, a criança não para de chorar. Ele tá com fome. Ele tá com fome. E a criança acha que tá com fome, tá com fome, tá com fome. E muitas vezes não é a fome, né? Então, às vezes eu posso ter aquela pessoa que é oral do excesso, Certo. porque ou ele tá com fome realmente e não entende porque ele não fala. Sim. E essa linguagem é uma linguagem que leva tempo, né? Um tempinho para a gente decifrar, né? Mulher tem mais facilidade de saber se é choro de fome, se é choro porque tá Decodificar o o choro. choro, exatamente. Se a fralda tá cheia, Se tá com alguma a dorzinha. se é manha, Ó, né? mas pera lá, nós somos homens atuais, a gente Sim, também... não, eu sei, você tem alma feminina, Lê. Então eu sei que a Midori tem sorte nisso, né? Então você sempre... Ou um que tá grudado com a filha também, apesar que o Barato também, ele Então. alguns homens estão mudando um pouco o Então, estereótipo. que ótimo, né? Mas que ótimo. Isso aí é o que eu chamei de Brincadeiras à integração. parte, brincadeiras à E é parte, integrar mas o antigamente feminino não e era o muito masculino. comum, né? Isso, Não era. porque exatamente a polarização, que é de homem, que é de mulher, de mulher. Sim, Aquela funções. coisa separadíssima mesmo. Exatamente, por isso essa coisa da integração que eu falei antes. E aí depois, só para a gente resumir, né, porque tem muita coisa para falar, o oral é outro caractere e são aquelas pessoas que adoram abraçar, que quer fazer conexão, que agora precisa falar. Se para acontecer alguma coisa, Lê, eu preciso falar, eu preciso soltar. Né? Porque eu tenho é o meu segundo caractere, que é a oralidade. Então, é algo que a gente precisa se conectar. Tem uma facilidade muito grande de conexão e comunicação. E só que essa fase oral, ela vai até 1 ano. Certo. 1 ano e pouquinho, né? Depois de 1 ano e meio, 2 anos e meio, vem a fase que a da gracinha. Então, a criança começa a saber o quê? Com os pais, com os tios, com os avós, né? Ele sabe que se ele fizer uma gracinha, ele sabe que ele vai conquistar e ganhar alguma coisa. É ou não é? Tá certo. Não é? Tá certo. Então, Vamos embora ganhar. então, é a fase que a gente chama, que é a fase da psicopatia. Qual é a dor? Porque você chega para a criança e fala, ai, fala não sei o quê, faz não sei o quê. A criança até faz. Aí ela começa a perceber que ela está sendo meio manipulada. Então, a dor dela é de ser manipulada. Certo. Só que ela também sabe que se ela fizer, Ela tem coisas a ganhar. ela manipula. Também consegue usar o jogo ao favor dela, né? Isso. Certo. A gente então, e aí, qual é a dor? Do oral, desculpa, a dor do oral, que eu falei antes, é o abandono. Porque se ele não se conecta, se ele não é ouvido, e se ele não escuta o choro dele, e não me abraçam, não falam, eu ligo, não me atende, eu me sinto o quê? Mal. Abandonada. Isso mesmo. Entendeu? E aí, essa é a dor, só que qual é o recurso? É a comunicação. Voltando para o psicopata, qual é a dor dele? Ser manipulado. Só que qual é o grande recurso que ele tem? Manipular. Ok? Então, são pessoas que, assim, a gente fala que esse caractere, tudo na vida tem o lado da dor e do recurso. As pessoas que têm esse caractere mais forte, né, na sua forma de ser, ela é uma ótima líder. Ela sabe trazer as pessoas, porque ela sabe influenciar. Então, gerentes, diretores... É que é um traço que pode ser bem usado. Sim, todos eles. Não existe certo ou errado. Existe você estar na dor ou você estar no seu recurso. E aí a gente entender, porque aí depois a gente vai para a constelação, e entender que o que acontece é que os problemas, os nós, aquilo que eu falei até os 7 anos, e que depois acontece na sua vida adulta, é porque você está na dor. E estando na dor, você está na sua criança interna ferida. O trauma.
seria o trauma, exatamente. Né? Que a causa primária é o trauma, ok? Então, aí esse eu falei do psicopata, que é o terceiro caractere. O quarto caractere é o masoca, que eu falei que o ovo tem bastante Agora eu vou traços. descobrir o que é, hein, pessoal. O masoquista. O masoquista, né? E o que é o masoquista? É a fase de 2 anos e meio para cima, ok? Onde a gente começa o quê? A fase, depende de pais e tal, mas é de 2 anos para cima, vamos dizer assim, que é a fase do desfraude. Entendeu? Então, o que acontece? Nessa fase, a criança... Porque lembra que eu falei que eu tenho que estruturar o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso passa pela medula. A hora que eu estou lá dentro da barriga da minha mãe, o que está estruturando eu tenho controle, porque a criança está formando. Depois, quando eu nasço, por que a criança não tem controle aqui? Porque ainda está estruturando a coluna e todo o sistema nervoso dentro da coluna, aqui, cabecinha. Certo. Aí, depois, ela tem controle com a boca. Ok? E depois vem aqui a cabecinha. Certo? Aí depois ela tem controle o quê? Quando ela começa a ficar maiorzinha, ela começa a pegar a mamadeira e ela toma sozinha. Então ela começa a entender e saber pegar as coisas. E aí está tendo a estruturação e as funções ligadas ao sistema nervoso em pleno desempenho. Aí depois ela começa a andar. Ok? Então, quando ela começa a andar lá da o psicopatinho, e começa a fazer graça, porque começa a ter o controle aqui, lombar, ok? E aí, o que acontece? Final, cox, tá ligado, só que não é só a coluna, né? É todo o corpo, certo? E aí, quando chega lá no cox, o que começa, ainda não tem funcionalidade plena? Os esfíncteres. A criança ainda não sabe segurar o xixi, o cocô. Né? Então, o que acontece? Começa a fase do desfraude, para pedir para fazer xixi, para fazer o número 1, para fazer o número 2. E nessa fase, você já sabe falar, menino. Você já sabe... Olha o seu irmãozinho. Ele muito cedo soltou... Olha o que você... Fez xixi na cama. Olha o que você tá... E aí a criança se sente como? Nessa hora? Constrangida, se sente humilhada. Então, a dor do masoca é a dor da humilhação. Então, aquela criança que já sabe fazer, tem várias funções, já sabe, né? Só que esse está finalizando a estruturação do sistema nervoso dela. Ok? Então, vocês, né, pais que têm crianças pequenininhas aí, né, fazer isso, incentivar isso, sem ser traumático, é muito legal. Não porque ele vai ter... Nós temos os 5 sempre, tá? Mas é algo que ele não trabalhe bem essa coisa da humilhação, tá? Porque... E aí, o que acontece? Depois eu vou falar de cada caractere, como que é as características do corpo, tá? Então, e qual é o grande recurso do masoca? É aquela pessoa que é o pau para toda obra. Ok? Então, área de logística, né? Tem que trabalhar... Vai apagar fogo até não querer mais. Não poder mais. E é aquela coisa... Pode trazer. Vem que eu aguento. Vem, traz que eu aguento. Eu seguro. Então, normalmente, são pessoas parrudas, né? Ela é um quadradinho, assim, sabe? O corpo é mais retangular, vamos dizer assim. E são pessoas que são ótimas para o planejamento. Elas são resilientes. Né? Verga, mas não quebra. Né? Aquela coisa, né? Né? Entra também junto com as pessoas que têm uma característica que a gente fala que é workaholic também, né? Isso, porque são pessoas que têm na dor... o trabalho é algo que eu estou lá fazendo, e são pessoas que não gostam de muita exposição, não. Né? Então, é mais o oral do ovo que está aqui falando no podcast, entendeu? Não gosta muito da exposição de holofote.
E aí depois vem o outro caractere, que é o rígido. E quem é o rígido? É aquela criança de 5 anos, mais ou menos nessa fase, e começa a perceber que existe o menininho, a menininha, que existe papai, que existe mamãe e que existe parcerias. E aí, se aquela criança de 5, 6 anos, ai, vem cá, minha princesinha, você é a princesinha do papai, você é a companheira do papai. E se a mãe fala a mesma coisa para o menininho, ele começa a ver que, peraí, mas quem dorme com meu pai? Eu sou a princesa e quem dorme com meu pai é minha mãe. Quem dorme? Eu sou a riqueza da vovó, mas quem dorme com a vovó é o vovô. Eles saem juntos, eles dormem juntos, Então, eu não sou a parceira. E aí, nesse momento, essa criança fica na dor do quê? Da traição, de ser colocada em segundo plano. Né? E isso ocorre muito, muito, porque muitos casais que não estão bem, né, projetam nos filhos a função que eles não têm. As suas faltas. Exatamente. E aí, nessa hora, porque antes dos filhos tem um pai, antes do pai e da mãe, tem o casal, tem o marido e uma mulher. E se essas funções não estão legais, o que acontece quando tem filhos? Porque a gente vai acabar transmitindo para o filho, ele vai acabar reproduzindo, mesmo que não queira. E outra, a gente está tendo análise terapêutica dessa história, né? Uhum. Pai e mãe, nem todos são terapeutas, cada um com as suas funções. Exatamente, exatamente. Então, só que aí, nessa fase, aos 5 anos, né, quando vamos dizer assim, você se sente colocado em segundo plano. Né? Então, por isso que é muito importante, alguns pontos. Não, principalmente depois dos 4, tal, a criança tem o quarto dela, tem a cama dela. É importante que não fique no meio do casal, porque isso lá na frente vai atrapalhar muito. Mesmo sabendo, acabei fazendo errado porque os meus filhos dormiram no meio durante muito tempo. Ou você, assim, são duas coisas, né? Porque quando entra na parte de aconselhamento metafísico, psicoterapia, dormir no meio ou a gente dormir em outro lugar e o filho dormir na cama junto com a mãe ou com o pai. Exato, mas assim, não. Mas é comum, né? É comum. É muito mais comum do que a gente imagina. Com certeza. E como é muito comum eu ter triângulos amorosos, como é. Sim, sim. Né? Porque como ter muito filhinho da mamãe, filhinha do papai. O que eu estou dizendo aqui não significa que eu não tenha... Não é uma taxação, né? Não é taxação. E que eu não tenha errado na minha vida. E que eu não tenha sido filhinha do papai. Né? E eu tive várias coisas que eu tive que me trabalhar na vida por conta disso. Certo? E outras coisas. Não significa que exatamente houve isso comigo. E meu maior caractere é a rígida. E isso, o legal da análise corporal, porque aí vem o lado engenheira de ser, né? É que a gente faz isso num gráfico. E como faz num gráfico? Como que é isso? Vou contar uma coisa para vocês, gente. Antes de eu começar aqui, eu fiz o ovo levantar e olhar a forma do corpo dele. Porque todos esses caracteres, eles estão berrando no nosso corpo. Porque como é algo que foi sacramentado, né, foi registrado no nosso desenvolvimento até os 5, 6 anos, o nosso corpo absorve exatamente esses traumas, esses bloqueios, as coisas que ocorreram. Tá? E quando eu falo de trauma e bloqueio, gente, não significa que teve... uma palmadinha a mais. Não, assim. não, teve espancamento. Né? E quando a gente fala trauma, bloqueio, normalmente são coisas que... sabe, por exemplo, sei lá, eu me senti abandonada 1 ano e meio, porque eu estava no berço, brincando, minha mãe limpando a casa, e eu pulei para a cama da minha mãe. E aí eu continuei pulando, minha mãe foi ver o que eu estava gritando, brincando. E quando ela viu, o que aconteceu? Aí quando eu vi minha mãe, essa criança de 1 ano e meio, eu achava que ia acontecer o quê? Que ela veio para quê? Para acolher? Para brincar comigo, porque foi por isso que eu chamei a atenção. E o que ela fez?
Ela me pegou, me enfiou dentro do De berço, novo. me separou mais longe da cama e simplesmente colocou, sei lá, isso, né? Ah, mas como que você sabe isso? Porque tem técnica para a gente fazer, que a gente vai consentir para entender a origem de determinados sentimentos. Então, eu me senti abandonada. Então, meu segundo caractere é o oral. Certo. O primeiro é o rígido, né? Porque eu sempre realmente fui a companheirinha do meu pai. Só que aos 5, 6 anos de idade eu percebi que, né, eu era a filhinha do papai, mas não era a companheira. Então eu tive o quê? Né, isso foi um trauma, eu lembro de alguma coisa, traumatizante. Não, foi o desenrolar e entender que a minha mãe é que fazia a função de esposa dele. E que eu não era essa princesinha, mas isso acabou me tornando rígida, né, nesse momento. E qual é a minha dor? Me sentir ser colocada em segundo plano. Quando eu me sinto colocada em segundo plano, eu vou para minha criança. E aí agora, graças a Deus, como diz, eu vou fazer uma coisa que esse Maurão aí que ele faz, eu tenho que olhar para cima, absorver, falar, vem adulta, sai criança. Vem adulta, sai Sabe? criança. Porque senão eu entro nessa dor, né? E a gente acaba. Qual é a dor da rígida? É de ser colocado em segundo plano. Aí você quer o quê? Você quer competir, você quer mostrar que você é melhor do que todo mundo, né? Esse é um lado da dor. Qual é o lado do recurso? Eu não entro numa coisa para perder. Tá? Então, a rígida que está falando aqui com vocês. Certo. É a primeira vez que eu faço um podcast. É a primeira vez que vocês entrevistam alguém. Eu venho para dar o meu melhor. E eu vou fazer muito bem feito. Isso é uma rigidez comigo mesmo. Então, é a coisa da perfeição. Então, isso leva a um desempenho. Imagina pessoas dentro da empresa. Né? E o que é legal de tudo isso é que esses 5 caracteres todo mundo tem. E o que a gente precisa fazer? Por que é legal aprender tudo isso? Porque... Né? Para que é legal isso? Então, mas você falando do rígido, vou pegar o gancho de você completar. Desculpa o corte. Não, lógico. Mas tem o nosso amigo rígido aqui. Então, ele está lá sentadinho. Pensou que você ia escapar, né? Pensou, né? Então, eu não sei, ele não contou a vida dele desde os 3 anos de idade, né? Então, mas assim, pelo corpo dele eu percebi o que é a característica do rígido. Então, vamos olhar do rígido agora para o esquizoide. As características do corpo. Tá? Então, o rígido, ele não tem que ser bom, ele não tem que chegar no resultado, ele não tem que ter desempenho. Então, ele é aquele cara que vai ser... O corpo é todo harmonioso. Né? Então, a maioria do pessoal de rato de academia... O crossfitter aqui, pô. Então... Olha, casou, hein? São os ratos de academia, porque tem uma necessidade muito grande de mostrar, e tem a musculatura harmoniosa. Então, você vê, a coxa proporcional por exemplo, a perna, a batata da perna, o braço, a musculatura, é aquele tronco que tem uma certa cinturinha, mesmo sem... A mulher é bem acinturada. Ainda bem que eu não sou rígido, né? Você é bem-vindo. Você tem caracteres. Você deve ser o seu segundo... Mais forte. O mais forte, tá? Porque tem a necessidade. Sim. Você adora um palco, dançar, né? Né? Então, isso... Olha ele me desmascarando aqui Só no no Exposed de hoje. Que é diferente. Nosso Aladinho, Nosso Aladim, né? Depois você conta. As povos, não sei se eles sabem. Que Não, você ainda veste não. de azul. Não. da minha fase teatral. Exato. Então, o rígido, ele gosta dessa coisa da exposição. Certo. Né? Então, o holofote pro rígido é uma delícia. Tá? Palco, Tudo que ele quer. Porque... E não é para se exibir. É porque ele sabe que ele pode dar o seu melhor ali. Certo. É óbvio que tenha a facilidade da exibição. Não tem problema se exibir. Né? Mas ele sabe que a hora que o holofote está aqui, olha, esse holofote aqui eu falando,
tô me sentindo... Bom. Chegou a minha hora de brilhar. Chegou a minha hora de brilhar. Eu gosto de academia, eu gosto de... Bom, não sabia que gostava da questão de interpretar, né? Mas rolou, foi legal. Exatamente. E aí indo, então essa é a característica do corpo, né? Então Certo. o olho proporcional, o rígido tem uma boca assim, ó. Porque a minha boca é pequena, mas ele tem uma boca mais assim, apesar que A minha boca é pequena. é diferente, a dele não é do rígido. Mas a boca assim, mais assim, ó. Hum. Porque do oral é aquela boquinha mais minha, que é aquela coisa do bico, né? Certo. Do biquinho, do alimento, me dá uma mamadeira, né? Sim. O rígido não, é aquela boca maior assim, me dá um beijo, sabe? Aquela coisa, pede um beijo. O rígido tem a característica mais sensual, Certo. tá? E traz essa coisa do sensual. O mazoca, ele é mais, exatamente, ele é mais parrudo. Então, normalmente, a perna do mazoca é coxa, joelho, coxa. É tudo quadradinho. Tudo Certo. porque tem que ter sustentação para aguentar tudo, para ser resiliente. Tem que ter estrutura. E tem que ter estrutura. E é uma pessoa que só vai tomar decisão quando tiver toda a segurança daquilo. Toda a segurança daquilo que ele... Dados seguros. Preciso de dados, Preciso de dados, preciso de conhecimento. A área de logística precisa de quê? Precisa de muito Para fazer dado. uma operação, Muito. para os dados, para você poder fechar. Não tem achômetro. Como é que você faz com que, não sei se a entrega seja feita, aquele que agora em todo aplicativo tem, né? Quando a gente compra por internet, que você sabe onde está o seu produto. Não é passo a passo, é o caminho. O caminho e tal. Isso foi criado, com certeza, por um mazoca. Entendeu? Porque pensar dessa forma... E é isso que eu adoro isso. Eu não sei se eu faria com facilidade. Mas será que um traço do masoquista, por exemplo, essa questão da metodologia, do passo a passo e tudo... Isso é muito importante. É o que o masoquista quer de segurança. Isso. Ele não vai... Se ele não tem os dados todos à sua frente, ele não toma a decisão. Por isso, talvez ele seja uma pessoa que demore para decidir. Isso. Que ele demora. E aí, o rígido acha que ele procrastina. Você é masoquista, vô? Cara, olha, eu vou ser sincero pra você. O que ele tá falando aqui, cara, eu tô me colocando em várias situações, colocando minha filha em várias situações, entendeu? E eu posso dizer que eu sou um masoca, assim, que eu gosto de ter segurança no que eu decidi. Porque, assim, hoje, lógico... Ele não poderia estar em logística se ele não tivesse essa necessidade da segurança de dados. Tem pessoas que dependem da minha decisão. Então, se eu tomar uma decisão errada... A responsabilidade é muito forte para um que tem... Quando a gente fala, é que eu detesto ficar colocando... rótulos, né? Então, porque quando a gente fala é para poder explicar. Eu tenho eu tenho 5. O mais fraco para mim, é o esquizoide. Tá? Certo. Então, assim, mas o masoca também tem uma criatividade. Ele também vai para a caverna dele, certo? Para não se sentir humilhado. O esquizoide vai para a caverna dele para não se sentir rejeitado. Certo. Tá? Então, quase quando está na dor, tá? Bom, mas resumindo, porque ainda tem muita coisa para falar. Mas é que é um assunto interessante. Nossa, ele é apaixonante. Análise corporal, e você conseguir entender o traço, como que você utiliza para você sair da sua dor para ir para o recurso, é algo muito bacana. E aí, exatamente, para você sair da dor para ir para o recurso, você precisa muitas vezes de uma ajuda terapêutica. Sim, não tem. Porque, mas isso eu consigo fazer isso. Olha aí, olha o rígido na sua na minha atuação fazendo de gênio no Aladim. Gênio Aladim, olha aí. É ou não é? Olha lá o corpo dele. Olha o braço do moço. Pro pessoal ver olha a barriguinha dele. A minha comparação com Will Smith. Então, olha aí, olha. Tá vendo? O braço, tudo, né? Ele precisa estar tudo torneado e tal. É que o Lê tem o de psico também bastante, porque ele tem um queixo mais afilado, protuberante. O tamanho dos ombros dele, ele é retângulo, né? Então o ombro dele é maior do que o quadril. Então essas são características de quem tem o psicopata mais forte.
voltando só para o mazoca, o ombro do mazoca é exatamente, praticamente do mesmo tamanho que o quadril. Certo? Já, por exemplo, o rígido, ele pode até ter aqui um pouquinho maior, né? Mas ele tem uma certa cinturinha, né? E o rígido também tem as perninhas todas bem harmônicas e tem a bundinha arrebitada. Né? O moço aqui também tem. Até por uma questão de descendência, né? Mas ele não é todos que tem. E é engraçado que assim, eu puxei mais da minha mãe, porque meu pai é mais achatado na bunda. Ou ele é mais pro psicopata, ou o mazoca. Eu acho que meu pai é mais. O meu pai tem mais mazoca. Porque o mazoca, lembra que eu falei que é a fase do desfraude? Sim. Então, o que acontece? A bundinha do... O rapaz aí tem. A bundinha do mazoca é aquela bundinha assim, ó. Porque o que acontece? Você não tem a protuberância, entendeu? Certo. É aquela coisa que é como se segurou para não, sabe? Porque para não fazer coisa errada. E para não fazer coisa errada. Não pode dar ruim. Não pode dar ruim. Pode errar ruim. Então, sabe aquela coisa que você dá aquela segurada aí? Fisicamente, vem aquela coisa que a gente chama de bunda de frigideira, aquelas coisas assim. Aspirina, exatamente. Olha o bullying, olha o bullying. Olha o bullying. Não vamos falando de ninguém, não estou falando de ninguém. Eu só estou dando a característica. Sim, brincadeira. Né? Então, e assim, e aí, do oral, o oral é mais redondinho, lembra? Porque o oral gosta de abraçar. Certo. Ele é mais fofinho. Então, ele precisa do... Ai, como é bom mexer no cabelo. Ai, uma comida gostosa, né? As pessoas que são bem orais, né, elas são mais pro gordinho, redondo, e aquela coisa, a comida, ela acalenta, né? O abraço acalenta, um perfume, um chocolate, né? Porque são coisas que você se sente conectada e acariciada. E o esquizoide é aquele traço onde, aquilo que quando ele tem muito forte, ele tem a cabeça maior e aquele corpo bem finadinho, ele tem até arqueado assim. Você é meio corcunda, quase. Meio aqui assim, porque a força dele está na mente. Certo. Ok? Assim, tem muita coisa para falar. Sim, não, é um assunto muito vasto. Muito vasto. Agora, por que eu fui para isso? Né? Isso já na formação de constelação familiar e organizacional, dentro da formação que eu fiz, esse era um dos itens que a gente aprende, né? A gente se enxerga. Né? Por quê? Porque a hora que uma pessoa vai fazer essa terapia, é importante eu entender, olhando para a pessoa, quais são as dores que estão ali. Então, esse trabalho casa com a constelação. Casa com tudo. Imagina você como gerente de uma empresa e uma equipe. E aí você sabe que você tem... Você olha e vê o ovo. Você olha e vê o Rafa. E você olha e vê a Irene. Ok? E aí você precisa dar uma atividade, vocês precisam chegar num projeto e chegar num resultado. De acordo com as características, você sabe que o ovo é o cara que é do planejamento. Ele é o cara que vai preparar tudo. Certo? A Irene, vamos falar por oral, ela vai divulgar. Ela é a pessoa que vai lá divulgar, tal, vai falar, olha, tem um projeto, você pode me ajudar aqui? Ela vai fazer as interações, ela vai pegar as pessoas certas, ela vai fazer depois ela não continua, quem vai continuar é o mazoca. Porque ela precisa ir para o outro fazer a conexão. E aí, quem vai apresentar? Quem vai subir no palco e o holofote vai vir e vai dar um show de apresentação? O Rafa, que é o rígido. Sim. Entendeu? Certo. Então, e aí, isso, eu estou dando um exemplo bem... Né, e isso pode ser em qualquer área da sua vida. O rígido também tem a questão de ser competitivo, né? Sim, ser bem competitivo. Eu falo que eu jogo voleibol, né? Então eu não entro em quadra nenhuma, nem para jogar 2 ou 1 ou palitinho para perder. Entendeu? Então, isso tem um lado bom por conta do resultado, de ser guerrida e tal. Só que tem um lado ruim,
porque acaba muitas vezes desqualificando, desmerecendo, certo? Sim. Porque se não consegue, se sente Mal por causa disso. Né? muito mal. E aí, se é em equipe, a culpa não é dele, é sempre dos outros. Agora, né? E tem uma dificuldade de olhar, né? Mas se, principalmente, quando você se sente perdedor, colocado, vai para a dor do quê? Ser colocado em segundo plano, em não sendo o preferido e sim o preterido. Então, isso tudo dá uma dor muito grande e muitas vezes você simplesmente desiste, entra num processo de, sei lá, depressão ou qualquer coisa do tipo, né? De uma tristeza profunda, ok? Bom, tá. É bem bacana, a gente acho que vai precisar fazer um outro podcast para poder falar para poder falar tanto de assim, um pouco mais sobre análise corporal, porque é um assunto fantástico. Então, e isso pode ser colocado em qualquer coisa da nossa vida, né? Como é que eu vou lidar com os filhos? Um é de um jeito, outro é do outro. Então, dentro de uma terapia familiar, dentro de uma terapia individual, né, pessoal, onde eu vejo as minhas características e eu vou atrás das causas primárias das minhas dores. Isso é importante para desenvolvimento de equipe, de projetos, de melhoria de relacionamento interpessoal, porque a hora que eu sei que eu não posso falar de uma forma, vamos dizer assim, ríspida, ou então de bullying com uma masoca, por exemplo. Eu tive uma experiência muito... vamos dizer, ao saber de tudo isso, eu tenho essa coisa da gente brincar, de tirar sarro, tal. E aí essa pessoa ela era esquizoide com masoca. Então ela entrava na caverna assim, 2 minutos por 2 motivos, pela dor da rejeição ou pela dor da humilhação. E eu falando aqui, falei, não, bom, peraí, como é que você não percebeu isso? E eu fiz assim, como é que você não percebeu isso? E deu uma risadinha brincando com ele. Gente, sabe uma ostra se fechando, o cara... Aí nessa hora eu tive um insight, falei, fala o que você está sentindo, fala o que você está sentindo. Aí ele assustou, e aí eu me pedi desculpas. Eu falei, eu tenho uma característica assim, você tem Aí ele falou, então é por isso que a minha... Ele estava indo lá por causa que ele estava se separando da esposa. Então é por isso que eu me sinto e fujo, me tranco no quarto, porque a minha mulher faz isso que você fez. Aí eu falei, então... Só que ela faz muito pior. Aí eu falei, o que ela faz? Aí eu dei... né? E aí eu incentivei para que ele falasse, aí ele saiu E aí ele foi entendendo, eu expliquei, né? E aí, óbvio, ele perdeu a característica assim, você não vai mudar o corpo agora. Por mais que você queira, você não vai ter que ficar com cinturinha, né? Ele não vai aumentar o quadril, porque são características intrínsecas, né? Não vai virar loiro de cabelo liso e olho azul. Ele nasceu assim, né? Ou seja, algo que já materializou mesmo. Exatamente. Só que o que é importante? É importante a gente, das nossas características, tirarmos o recurso. Certo. E minimizar e neutralizar a dor. A dor sempre vai vir. Só que aquilo que eu falei, meu Deus, me ajuda, sai criança, entra adulto. E uma ferramenta para ajudar com os traços é a constelação. É a constelação. Né? É algo que eu estava conversando um pouquinho antes, quando a gente estava montando a pauta, falando, porque a gente foi dar uma pesquisada, né? Na verdade, assim, como eu já converso bastante sobre isso, ok, mas eu conversei um pouquinho com ele e ele achou eles acharam interessante bastante essa questão de análise corporal e a constelação. E surgem as perguntas, os questionamentos. Então, a constelação, só para a gente falar, eu venho de um pai e de uma mãe, que vem de um avô, de uma avó, e a gente traz características genéticas e também o DNA emocional, né? Padrões que se repete devido à cultura, devido a um monte de coisa. E isso pode tornar nós, e muitas vezes um descendente pode estar honrando algo que antecessor, né? Sim. Um ancestral, viveu, não foi resolvido
E aí vai passando de geração em geração. E muitos problemas das pessoas, muitos não, todos, são vinculados a essa primeira empresa que eu falei, chamada família. Certo. Bom, eu queria perguntar, né? Separei umas perguntas aqui, mas vamos lá, do começo assim. Para que serve uma constelação familiar? Vamos lá. Bem leigo mesmo, porque assim, o Leandro me passou, né, a pauta, tá, Irene? E eu fui ler um pouquinho, achei muito interessante. E foi o que eu falei até anteriormente com você. Conforme você foi falando, não sei se você foi percebendo, eu fui saindo daqui e indo para outro lugar. Sim, teu olhinho. Buscando algumas coisas assim. E só de ler eu já achei interessante, de você falar mais ainda. Mas para que então serve essa constelação A familiar? constelação familiar, ela é uma ferramenta para que você possa trazer do seu inconsciente o que está lá arraigado e que muitas vezes você nem sabe e que te trava, que são nós e que te impede de ter uma vida saudável. Certo. A hora que você faz a terapia, aplica essa terapia na sua vida, você vai trazer o que te incomoda hoje. O meu relacionamento com meu irmão. Sei lá, meu relacionamento com meu pai. Não vou falar de esposa para não polemizar. Não dá problema. Então, assim, meu relacionamento com meu irmão ou com meu pai, ok? Ok, e o que você sente com relação a isso? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, a gente vai constelar, a gente vai colocar essa relação numa constelação familiar para ver realmente o que está acontecendo. Será que você não está repetindo o mesmo padrão que seu pai? Será que aquilo que te impede não é o que ele recebeu do pai, que recebeu do avô, que recebeu e que é um nó que traz a falange, que a gente chama de falange, ou a descendência masculina? E a mesma coisa acontece do lado feminino. E muitas vezes, não é que assim, o homem só tem do masculino e a mulher. Sim. Não, muito pelo contrário. Né? Então, da onde vem o nó? Do lado da família do feminino, da mãe, do pai. Se essa relação aqui não está legal entre os irmãos, né? Será que não está se repetindo um padrão de lá de trás? E isso está no inconsciente. Isso não está consciente. Né? Então, se usa muito a constelação familiar no direito, certo, que a gente chama de direito sistêmico, porque imagina numa briga de inventário. Que nem dá, né? Quase. Que nem dá, né? Imagina. Né? Imagina numa separação, em processos familiares. Ixi, pior ainda. Né? Então, muitas vezes, é algo que está se repetindo. Ok? Eu não vou falar da constelação, porque a constelação ela está baseada em 3 leis, que a gente chama de leis naturais, como a lei da gravidade, por exemplo. Certo. Mas isso a gente fica para uma outra... Sim. Para explicar. Mas para te responder, ela é uma ferramenta que, baseada nessas 3 leis, ela olha o seu problema, analisa o campo, o que a gente chama campo da forma e aquilo que você traz dos seus ancestrais, pai, mãe, e verifica o que está impedindo, o que está pegando, vamos dizer assim, falando no nosso termo, né? Certo. Então, a dor... eu não me sinto, por exemplo, sendo valorizado pela minha mãe, ou pelo meu pai, ou pela minha família. É uma lei chamada lei do pertencimento, eu não me sinto pertencendo. Então, às vezes, você está exatamente repetindo algo que aconteceu lá atrás, de um ancestral teu que foi excluído do sistema, um aborto, né? Eu posso vincular com essa energia. Então, tem muita coisa também, muitas coisas que podem interferir em tudo que eu estou sentindo hoje, e isso nas empresas também. Por Certo. quê? Porque nas empresas, quando a gente faz constelações organizacionais, a gente trabalha, primeiro porque você vai olhar o dono, né? Sim. E se você não está repetindo os padrões da família, principalmente quando a empresa é familiar. Traz para a empresa Sim. energias do tipo de desqualificação,
né? Energias do tipo de conflitos, briga, energias do tipo de gerenciar por conflitos. Ou aquelas famosas, né? Bom, a logística. Vendas quer te matar. Sim. Porque Geralmente. né? Porque comercial ele vende a mãe e não entrega. Não entrega, que a E culpa aí, é da logística. e a culpa é da produção e da logística. Porque tem que produzir para a logística entregar. Exatamente. Né? Então, e aí? Por que essa... Você pode olhar para isso dentro das organizações? Com certeza. Óbvio que a gente vai olhar dentro de um campo profissional. Mas quem faz o profissional? São pessoas. E se eu repito o mesmo padrão da minha primeira empresa, chamada família, muitas vezes eu olho para o meu diretor e ele tem a mesma característica que eu detesto do meu pai. Aí não vai mesmo. Aí, infelizmente, não vai. Ou então eu me sinto acarinhado e colocado no colo, como eu sentia pela minha mãe e meu pai não. Sei lá, e aí vem as dores e dores e dores. Insatisfações, alguns apegos e tudo mais, né? E aí a hora que eu olho para isso, tá lá no corpo. Entendeu como as coisas se Sim. interagem? Então, não seria um absurdo eu dizer, Irene, que aquela narrativa do que, quando eu chego na empresa, o problema de casa fica em casa, e quando eu saio da empresa, eu não trago o problema da empresa para casa. Isso não existe. Isso não existe. Não. Porque você é um ser humano. Você pode controlar. Lembra da história do Sim. tira a criança, coloca o adulto? Você pode se controlar, mas a hora que tem um gatilho que mexe com a sua dor, Esquece profissional, esquece pessoal, que é tudo a mesma coisa. é tudo a mesma que esquece. Você é um só. É. Não tem esse jaleco profissional, Tipo, agora jaleco. eu sou Não. profissional. Você pode se controlar, sim. Ok. Né? Então, se controlar, ver para chegar no resultado, mas você precisa trabalhar isso, porque você é um só. Certo. É um único ser humano e complexo e simples ao mesmo tempo. É complexo e simples, muito. E assim, Irene, como que é feita então uma constelação? Por exemplo, a pessoa está indo lá fazer a terapia tal, de constelação para tentar melhorar como pessoa. Uhum. Ou não melhorar, mas tipo, tentar entender por que tem essas trevas. Como é que é feito Então, esse são processo? várias duas técnicas, né? Então, primeiro, a gente faz o que a gente chama de diagnóstico. Certo. E aí eu sempre falo, pessoa física, pessoa jurídica. Certo. E verifico qual é o problema. E em cima disso, a gente determina como que a gente vai tomar fazer o plano de ação. Certo. Tanto na pessoa física como na empresa. Unindo técnica de análise corporal, tudo. E isso é minha ferramenta para perceber o que está acontecendo com a pessoa. Correto. Tá? E aí o que acontece? Depois dessa primeira diagnóstico, né? Quem está escutando que é terapeuta anamnese, Sim, né? anamnese. Né? Então, é só o termo nosso aqui. Mas, assim, você verifica quais são as ferramentas que você vai poder ajudar. Certo. Como eu tenho várias ferramentas, eu começo com esse diagnóstico com uma ferramenta chamada programação neurolinguística, a forma de eu perguntar, né? Perguntas. Como a pessoa vai reagir. E conforme ela vai indo, eu vou trazendo, né? Eu preciso entender se... Lembra que eu falei do rapaz que é esquizoide e masoca? A hora que eu me coloquei, eu tive que dar 3 passos para trás, nem falar. Fala o que você está sentindo, porque eu sei que eu errei. E a hora que eu falei para o masoca que eu errei, ele é muito leal. Ele escuta, não, ele sabe que eu admiti um erro meu. E aí, então, ele não se sente humilhado. Ok? E aí, eu recuo a isso, e aí ele vai poder se abrir. Ok? Certo. Então, esse processo todo, a gente tem as técnicas da terapeuta, né? Do constelador. E aí, depois disso, a gente vai... Então, vamos fazer uma constelação para entender o seu campo, para entender a sua família, onde está o seu nó. E, normalmente, isso pode fazer com bonequinhos. Certo. Né? Ou com pessoas, que a gente chama de presencial. Na pandemia, por conta que a gente não podia fazer presencial, né? A gente utilizou muito bonecos. Mas como que é isso?
A pessoa, a hora que coloca no campo, as pessoas, você tem isso é a nossa técnica, a nossa formação, a interpretação da situação que está ocorrendo. A gente fala muito isso, né, Lê? Explicar didaticamente uma constelação, a gente fala sobre muitos conceitos. Entender realmente tem que participar, porque é algo do sentir. Certo. E quem vem falar com a gente, ou, né, ou principalmente uma empresa, ela quer racional, ela quer entender. Porque ela tem que, assim, ela tem que dar resultado. Então, Sim, por exemplo... Alguma coisa está errada, eu preciso... Exatamente. Então, ou físico ou jurídico, né? Ou você como... E aí, exatamente. Só que, assim, o resultado, ela vai entender através do sentir. Certo. Então, porque a hora que você abre... Porque tá no teu inconsciente, lindinho. É coisa até que você, como você mesmo disse, você nem lembra. Porque você tem que entender E a às vezes movimentação e as coisas, o campo que se forma, né? É que eu não quis falar no campo morfogenético, porque para a gente não ficar utilizando muito. Mas o que é morfo? Eu falei, forma. Genético, o que vem os seus ancestrais. Sim. Então, qual é a forma que veio, que você traz na sua energia, que você traz no seu dia a dia, e que aí a gente coloca através da representação de pessoas, que eu vou falar, você pode representar, tem pessoas participantes, Certo. e aí eu falo, você pode representar meu pai? Você pode representar minha mãe? E aí as pessoas entram no campo e eu, como consteladora, vou vendo o corpo, a energia, o que a pessoa está sentindo naquele campo, e é batata, ovo, a coisa se abre, assim, sabe? É muito... Eu falo que é muito lindo. Porque é apaixonante para mim, né? Certo. Que gosto, que sou consteladora, porque é algo assim, você vê, nós somos feitos do amor. Nós somos, mesmo que seja de uma forma não, vamos dizer assim, saudável. Vamos dizer assim, então, não tão pura. Não tão pura. É um ato de amor. Sim. Certo? O amor mais saudável, não sei, né? Mas nós somos, porque e aí é o que eu acredito, né? Nós somos centelhas divinas. E se a gente é gerado pelo amor de duas pessoas, porque existe alguém maior cuidando de tudo isso, e por amor a nós, ele permite, né? Vamos dizer assim, que a gente esteja aqui, eu falando aqui para um monte de gente, né? Essa é a minha missão de vida e isso eu faço com amor. E porque eu sou amor. Você é amor, ele é amor. Nós todos somos amor. Então, a hora que a gente faz essa ferramenta, nada mais é do que trazer o amor para aquela pessoa, para que ela solucione seus problemas. Então, a hora que você me ajuda a fazer isso, porque quando as pessoas representam, né, interpretam as pessoas da família de quem está sendo constelado, eu sempre começo assim, nós estamos aqui a serviço um do outro, porque nós somos todos centelhas de uma mesma fonte, que é amor. Entendeu? Então, esse tipo de... E a gente começa assim, parece bonito, filosófico, mas é isso, é o que eu sinto. É pura e simplesmente isso. É pura e simplesmente isso. Então, a hora que a gente faz tudo isso, né, o resultado vem. Porque as pessoas, elas querem ser o quê? Felizes. Saudáveis, felizes. É simples, não é? É bem simbólico. O problema é todos os nós que estão aí que não nos impede. Que precisam do auxílio de um terapeuta e tudo. E a maioria das pessoas, elas conseguem desatar esses nós, como você mesma disse, assim, elas conseguem, você tem, ou, por exemplo, um feedback, uma pessoa, poxa, Irene, olha... Tem, graças a negócio... Deus, tem vários. Você lembra que eu falei que eu não entro numa quadra pra perder, pra tá perder. certo. Então, eu acho que assim, todo mundo gosta do meu tipo de trabalho? A gente não é todo mundo que simpatiza com todo mundo. Certo. Não dá para agradar a todo mundo. Nem Jesus agradou exatamente. a todos, né? Que dirá nós aqui. Exatamente, né? Meros mortais aqui, exatamente. Né? Então, assim, o que eu quero dizer, as pessoas, sim, tem muitas pessoas que, graças ao bom Deus, porque eu sinto isso como minha missão de vida,
todas as pessoas que escolheram dar continuidade no seu tratamento, porque tem muita gente que vem para quê? Para experimento. Para curiosidade, né? E diz que quer, mas não quer. E a hora que exatamente essa é a técnica ou a facilidade do terapeuta o diferencial, acho que nem facilidade que eu falo, é o diferencial de quando você percebe que a pessoa quer, mas não quer. Sim. E eu sou isso, eu dou na medalhinha, né? Aí é o Betão que Não, trabalha. e fora que trabalhar com dores das pessoas, tocar a dor, para alguns vai ser tranquilo, a pessoa vai estar aberta e vai ouvir com relação aos seus padrões inconscientes, e outras, na hora que você tocar, ela vai doer e ela vai te culpabilizar. Sim. E aí vai ser reativa ao ponto de, não gostei. Então, e a não hora sei que o eu quê. percebo, eu falo, não gasta mais dinheiro comigo. Não, mas tem que Mas ser honesto, mas né? acontece. Tem que ser honesto, eu Sim, acho. não Mexer gasta. com- mexer Já com aconteceu. dores é isso. Eu falei, e aí a pessoa, eu sei quando a pessoa vem a primeira, vem a segunda. Na segunda hora que ela vai embora, eu já sei que não volta mais. Que já tá, tipo, pra ela já tá satisfeita. Não é satisfeita, não, ela não quer mexer. Você não quer mexer na dor, né? Entendi. Ela não quer mexer na Entendi, dor. entendi. Né? Eu tenho uma outra figura, uma outra metáfora que eu faço assim, é que nem unha encravada. Ah, é ruim. Então, de mexer. e muito inflamada. É ruim. Então, assim, porque a hora que você vai mexer, dá para colocar anestesia? Para pôr uma xilocaína, No uma máximo. coisa assim. Mas na hora de enfiar o ferrinho lá e levantar a coisa e arrancar e tirar, dói pra caramba. Você tem que estar disposto mesmo. Exatamente, tem que escolher. Mas depois que tira, E é uma maravilha, né? alivia, pronto, curou. Então, tem que ter coragem. É isso que eu tava pensando aqui quando você falava. Talvez, será que é o que você até falou também, né? As pessoas, talvez, não é que elas estão dispostas a ouvir ou a ver isso, mas que elas não têm mais coragem de prosseguir. Porque muitas vezes, aí a gente entra para uma outra, que também a gente fala na análise corporal, que às vezes eu não quero sair da dor, porque eu tenho ganho indireto. Tipo, ganha na alta e ganha na baixa, vamos dizer assim. Né? O ganho indireto assim. Por exemplo, vou falar um pouco da minha rígida aqui. Certo. Qual era o ganho que eu tenho de estar na dor? Poxa, eu faço, eu acontece, não sei o quê, e me sinto vamos dizer assim, em segundo plano, tal, me sinto. Mas eu vou lá, eu faço, eu sou guerreira, né? O que a gente chama de Mulher Maravilha, né? Certo. Pega a capa e vai lá, né? Faz, acontece. Eu tenho o ganho do poder. Não sou fodástica, desculpa a palavra. Não, fica à vontade. fica à vontade. Ainda estamos numa democracia. Ok. Eu não sou, né? Eu tenho controle, Sim. né? A imagem Olha, o você holofote aqui, eu tenho controle da plateia. a imagem está passando. Pô, sou, né? Eu sou, né? Eu tenho controle, eu tenho poder, eu tenho a força. Sim. He-Man, né? She-Ra. Eu tenho a força. Só que, normalmente, essa rígida está fazendo tudo isso porque ela está precisando o quê? Se vingar de quem? De quem atraiu. De quem a colocou em segundo plano. Pra mostrar que ela pode. Então eu vou continuar assim na dor para mostrar que eu posso, que eu tenho a força, que eu tenho controle. Vamos dizer assim, você não tá fazendo isso, não é... Como é que eu vou... Desculpa, tá? Me corrija, mas você não tá fazendo isso pelo lado positivo, de que você quer ser assim. Você tá fazendo isso pra Não, você não... Eu vou modificar um pouquinho a tua fala. Quando eu tô na dor, de qualquer um dos caracteres, e tenho um ganho indireto, é para que eu continue sendo vista, para que eu continue no poder, para que eu continue... Porque tenho outros ganhos, né? Esse é um deles. Mas, por exemplo, aquela pessoa que é vitimista. Por que ela não muda e continua vitimista? Já tá ganhando alguma coisa. Lógico,
ela é inocente. Recebe atenção. Ela recebe atenção, Recebe ela recebe mimo, aprovação, ela sim. recebe mimo. E ela é inocente, tudo acontece comigo. Coitadinha. Coitada de mim. Ah, Eu sou inocente. Como eu adoro esse tipo de pessoa, viu? Eu também amo. Então, assim, e isso é algo que. Ah, mas eu tô falando isso de uma forma. É maquiavélico? Isso é proposital? Nananina, não. Você é a história do inconsciente. Sério. E na constelação, muitas vezes, mostra isso. Né? Aquela mãe que o filho fala que vai viajar, ou a filha fala que viajar, ela fica doente 2 dias antes. Ah, é verdade, hein? Né? Então é a forma dela manipular. É o que a gente chama que é o tirano, é a tirania da vítima, né? Ela manipula pela chantagem emocional. Mas assim, tudo isso aparece nessas ferramentas. E o que a gente faz? Ah, eu estou julgando. Gente, terapia integrativa ou qualquer outro tipo de terapia, certo, Lê? Sim, Não sim. existe julgamento. É acolhimento, É entendimento. acolhimento e entendimento. A gente mostra, eu estou aqui estereotipando, fazendo caras e bocas, né? Mas é no sentido de que é assim que acontece. A pessoa que é muito vítima, ela está ali, na dor, e manipula as pessoas, e faz com que as pessoas fiquem, e trava. A pessoa quer ir para a vida, não vai, e puxa. Bom, é assunto que a gente ainda De vai novo, trazer tem para bastante, bastante. para mais um outro podcast. Mas tem algo interessante. A gente acabou separando algumas imagens Uhum. e aí vem uma pergunta para a gente poder ir conciliando e você explicando para a gente. Aham. Teve um motivo, teve uma transição sua Teve. de sair de exatos, como a gente falou no início, lá você é engenheira, Aham. para a parte de tratar com o humano. Mas Isso. tudo é pro humano, mas Aham. sair de exatos para ir para humanas. Aham. E É que eu trato do humano dentro da exata. Sim, sim. E aí a gente separou algumas fotos e queria que você explicasse um pouquinho e passando as fotos, você explicando um pouquinho da sua trajetória e sua história. Pode ser, Irene? Pode, lógico. Como a Vamos Irene lá. saiu da exata, daquela Ó, coisinha segura uma pra vir foto pra da gente Irene aqui. bem, Olha, bem novinha. aí eu tenho 18 anos, aí mistura a rígida, né? Ah, Porque aqui eu tinha 18 anos no time de voleibol da FEI, né? Onde tinha aquela coisa da competição, tinha a coisa da mulher, quando eu entrei dentro da FEI, a minha classe eram 81 pessoas, porque eram 9 fileiras por 9 colunas, e eram 80 e eu. Caramba, Era só 80 você de mulher e a fazendo Irene. engenharia. E aí, você fala, mas e antes? Eu era a única filha, a única menina de 5 primos, né? E eu também já era a única menina. A próxima menina veio quando eu tinha 26 anos. Mesmo Nossa. dentro da família. Mesmo dentro da família, era mais meninos do que menina, Do que né? meninas. E aí, quando eu escolhi engenharia, eu escutei da minha mãe, mas eu tenho 3 homens? Você vai, isso é profissão de homem. Ainda tem essas coisas, E né? tem essas coisas. Então, assim, sempre foi essa coisa, a rígida, principalmente na minha adolescência, né? Foi a rígida que tomou bastante conta. E aí, por que eu escolhi a engenharia? Porque eu tinha 16 anos quando eu fiz essa escolha. Então, né? E nós estamos falando de alguns anos atrás, né? Tinha muito menos informação que hoje um adolescente tem, né? Para tomar a sua decisão de carreira. Muito menos informação. E eu me apoiei numa coisa chamada teste vocacional. Isso era muito feito antigamente, Né? E aí eu tive lá, né? Dava o seu QI. Bacana, né? Saber Ok. que, nossa, estou acima da média. E o meu deu acima da média, né? E aí, quais são as áreas que você tem facilidade e tendência para profissional? Para mim deu biológicas, humanas e exatas. Tipo, não me ajudou em muita coisa. Eu posso fazer tudo. Eu posso fazer tudo. Já deixou amplo. Né? Aí eu falei, mas peraí, como assim? Aí eu falei, médica, eu fazia laboratorista. Era um técnico, né? Do ensino médio era técnico. Laboratorista. Detestava cortar rato.
Eu falei, pensando em anatomia, não, medicina eu não vou. Porque, além de tudo, eu sou de uma época assim, que você tinha que ser ou engenheira, ou médico, ou advogado, dentista. Não tinha web design. Não tinha tantas Não tinha, profissões antigamente. né? Então não tinha tanta coisa que hoje, por exemplo, na comunicação, Sim. né? Então, ok. Então, médica, não vou ter sangue frio para fazer uma cirurgia. Humanas, eu amava voleibol, né? Professora de educação física não ganha dinheiro, gente. Mas é da Era forma assim, que a eu tô gente pensava. falando como eu pensei. Eu sei que tá errado. Hoje o pessoal Hoje, concilia mais, tipo, paixão com trabalho. Vai. Antigamente você vai fazer aquilo que dá dinheiro, não é? Exatamente. Eu sou Exatamente. da geração que tem que fazer dinheiro, que tem que estudar aquilo que dá dinheiro. Sim. Dá dinheiro é isso, eu vou e Eu faço. vou. Então, humanas, educação física, que seria dentro de humanas, né? Economia, essas coisas não me chamava atenção. E aí, então, eu fui para exatas. E aí, a palavra engenheira, né? Você Sim. engenheira. Mas é uma pompa, né? Desafio. Então, lembra da história da Rígida? É Sim. desafio. Eu tenho muito pouca mulher. E se eu passar, vai ser, sabe, eu vou querer entender. Primeiro eu pensei em fazer que é mecatrônica na época tal, né? Mas aí o que a coisa foi. Mas aí depois eu prestei, fiz o cursinho junto com o colégio, na época. Passei com 17 anos para engenharia, na FEI, que é uma boa faculdade. O João estudou lá, né? O João. Estudou. Um amigo nosso Um amigo também nosso estudou, estudou fez lá. engenharia mecânica lá. Então, eu fiz engenharia elétrica e no último ano de produção. E aí, foi por esse caminho. Só que aí, obviamente, quando eu me formei, eu já fui para a área da qualidade. E a área da qualidade é uma área de gestão. Certo. E aí, gestão significa pessoas, né? E aí, a partir daí, sempre foi dentro das áreas, ou dentro da primeiro emprego, eu trabalhava dentro de gestão de produção. Depois, na segunda empresa que eu chamo, que essa empresa foi realmente a minha base para tudo que eu sou hoje, porque lá eu fiquei 10 anos nessa empresa e eu sou muito grata a essa empresa. Acho que eu posso falar, né? Pode. Já que eu Pode tenho falar. gratidão, né? É. Que é a Sabó, a família Sabó, todos eles. Eu acho que eles nem sabem disso. Né? Vamos saber agora. O Zé Eduardo, todo mundo, que foi meu chefe direto e tal. Então, eu acho que assim, eu tenho uma gratidão muito grande, porque foi ali que eu fui indo me desenvolvendo para a área de humanas. Certo. Lá que eu fiz a minha formação em programação neurolinguística, coach, e até eu estive em contato com quem criou a constelação familiar e organizacional, porque foi o primeiro encontro que essa pessoa fez, que é o Bert Hellinger, né? Fez no Brasil, na Câmara Alemã, e eu participei desse curso pela Sabó ainda, Olha, legal, hein? mostrando uma consultoria organizacional. Isso foi em 2001. Né? Então, faz um tempinho já, 21 anos, né? Então, isso tudo, eu acho que assim, realmente eu sou muito grata a tudo, porque foi toda a minha base. Daí eu fui para a consultoria, e aí eu fui fazendo minhas especializações e tal. Então, e aí eu dei aula em MBAs, né? Então, acho que esse foi uma experiência muito legal, porque isso foi em Angola, em Luanda. Foi um MBA de gestão e financeira. Eu dei lá. Coisas de bastante importância. Acho legal. Essas histórias de vida são interessantes porque tem a questão de você como professor e tutora dentro da área de gestão financeira, mas só que você ir para uma outra cultura para poder ensinar, passar algo de você, foi uma experiência, fantástico, foi muito legal. A senhora Irene, porque todos falam com o sotaque Senhora Irene. a senhora Irene. É o português quase de Portugal. O português de Portugal. Esse nosso amigo, o João, que estudou na FEI, a família dele veio toda de Angola. Diretor de Angola. Então, e eles adoram os brasileiros, porque eles se sentem da mesma forma que nós, que fomos colonizados pelos portugueses, Sim, eles sim. têm uma grande bronca de português do continente, né? Isso que a Irene é descendente. Eu sou meu pai de um lado e do outro. Eu sou, né? Opa. Mas eu, como brasileira, eles tiveram
assim, uma receptividade imensa. Sim, Todos os professores que vinham do Brasil, eles... E essa foi uma experiência muito legal, muito, muito... E eu dava, e sempre, nessa empresa que eu dava esse MBA, eu sempre dei aula de liderança. Certo. Então, era desenvolvimento humano, liderança para gestão financeira, gestão de vendas, e os MBAs que essa empresa dava. Eu fui para lá, acho que 2 anos Ah, que seguidos legal. para lá, para dar essa aula. Né, para dar matéria, né? Não é aula, a Certo. matéria toda de liderança. E também, assim, conectado à questão, não sei se a gente pode considerar algo ligado à terapia integrativa. Então, aí depois, em 2018, é que eu fiz a formação em constelação família sistêmica, né? Sou consteladora sistêmica, esse é o meu mestre, eu acho que a gente sempre, né? O Fernando. É o Fernando Freitas, a gente sempre tem que realmente honrar, né, Sim. os nossos mestres, e ele é um grande mestre. E eu fiz no IBRAC, que é o Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica, e aí foi né, minha formação, né, e que foi dele e com o Roberto e o Rodrigo, né, que davam as aulas aqui em São Paulo, porque ele é de Ribeirão Preto, Certo. o Fernando, mas a gente teve muitas especializações com ele e tudo. E aí, por que eu fui, né? Porque exatamente foi nessa empresa que eu falei que foi a minha escola maior, eu comecei a me desenvolver dentro da parte de trazer projetos, realizar projetos e, para isso, conscientizar pessoas para que elas pudessem absorver e se sentirem bem, né, dentro daquilo que elas estavam fazendo. E aí foi, como eu falei, fiz PNL, fiz... Você é master, né? Eu sou em master PNL. em PNL, e aí eu utilizo todas essas ferramentas, tanto na empresa, né, porque, por exemplo, nas empresas, não é simplesmente dar um treinamento de liderança. Sim. É você fazer um projeto. Sim. E aí, com essas ferramentas, né? Porque essa é uma das. Eu tenho uma outra que a gente agrega, que é a análise de perfil comportamental. Que uma coisa integra na outra, né? Que a gente chama de... que são ferramentas, né, psicométricas que a gente utiliza. CISC? Não, DISC. DISC, perdão. DISC. Que é um dos... Então, essa é uma outra ferramenta comportamental que a gente você avalia, utiliza, né? que eu utilizo, que eu avalio o comportamental. Tá? Bom, e tem algo que é importante, até mesmo porque a gente vai ter uma amiga nossa para poder entrar em contato e conversar. Uhum. Você tá para fazer um curso para poder ajudar as pessoas, e tem a ver com a questão da constelação, Sim, a parte sistêmica. a Ana, que a gente vai falar com ela já, ela se formou comigo, Certo. né, em 2018, e nós criamos esse projeto, é um curso que chama Abrindo as Cortinas da Mente, para exatamente fazer com que as pessoas possam se olhar. Como que eu vou me olhar? Né? O Ovo já olhou aqui, olhando aqui para ele, ele tem um painel eletrônico aqui na testa, tá? E aí muitas coisas de que, né, eu falava alguma coisa, a respiração dele fazia assim. Ali tem um nó, que eu não sei qual é, mas tem. E isso é uma forma que o corpo dele mostra, né? E não se esqueça que ele tem um indicador maior, que é o masoca. Então, são coisas assim que ele não gosta de falar, porque ele não gosta de se sentir humilhado. Então, e são coisas que estão ali no nó dele. Sim. E como que a gente vai fazer isso? Como? Então, Eu já chamei a Ana, vamos ver se ela entra. Vamos ver. pegando o anzol e puxando? Não. É ele se conscientizando, ele vendo. Então, esse curso chamado Abrindo a Cortina da Mente, nós teremos ferramentas, onde a gente traz todos esses conceitos que eu falei aqui, muito mais, né? E tanto que ele é dividido em 5 módulos, tá? Onde a gente vai falar qual a sua origem, de onde você vem, certo? Qual a sua família de origem? Né? E não é só pai e mãe, né? Então, para que você olhe para si e veja onde estão esses nós relativos da onde você vem. Esse é o primeiro módulo. E sempre, todos os módulos, nós faremos com uma constelação no final. Sim. Né? A ideia
Não sei, desculpa interromper, Barata. A Ana tá por aí ou não? Então, e aí o módulo 2, Laninha, estou falando dos módulos. Você está escutando Oi, aí? Ana, Não. tá escutando a gente? Espera aí que ela tem que falar. Ah, tá. Ana, prazer em ter você aqui no nosso podcast. Obrigada pelo. Isso. Essa- É bom, acho que deu só uma falhinha na hora que você estava se apresentando, mas só que também a gente aguarda você aqui para também contar a sua história, que em breve, que também é muito rica também, mas hoje só um adendo junto com o curso que você está fazendo maravilhoso junto com a Irene, né? Então eu falei, Ana, que a gente, Prazer. que a gente vai começar o curso abrindo as cortinas da mente, e ele será em 5 módulos, né? Onde o primeiro módulo. Exato. Então, fala um pouquinho, vai, deixa você falar, porque o povo deve estar cansado de me ouvir. Fala um pouquinho de cada Bom, ó, módulo, rapidinho. Antes de mais nada, apresentar o meu amigo, pelos apelidos, né? O Rubem, o Ovo, Prazer, Ana. o Rafa na técnica, que é o Barata, que proporciona a gente a estar aqui nesse sistema todo integrado, tá? É só uma apresentação para não ficar, né? Porque é meio chato não apresentar as pessoas. Com certeza. Mas muito legal. Vocês estão de parabéns aqui, viu? Prazer conhecer vocês. Vocês estão arrasando, os podcasts estão lindos. Muito obrigado. Trabalhar com profissional é outro nível, né, gente? Outro demais. Vocês são demais. Obrigadão. Mas, como eu estou aqui também, não vou estender o tempo de vocês, trazer para vocês um pouquinho desse projeto gostoso, né, que eu e a Irene criamos juntas, e que vem dessa nossa experiência com atendimentos terapêuticos. A nossa intenção, o nosso objetivo é abrir caminho para que as pessoas consigam se entender, né? Trabalhar esse universo do eu, quem sou eu e como eu posso me conectar com o lado mais saudável da vida. Nós achamos que as coisas que a gente faz, os nossos comportamentos, que eles são, né, a gente fala assim, isso é normal. Fulano tá doente, é normal. Fulano tem um problema, isso é normal. E muitas coisas que a gente acredita que são normais, não são normais, né? Só podem ser normais porque as pessoas estão vivendo daquela forma. Mas não é natural. Não é natural que a gente adoeça, não é natural que nós tenhamos problemas de relacionamento, não é natural a gente viver em conflito. Sim. E algumas regrinhas na vida que mostram pra gente uma forma de viver, né, um caminho mais saudável. O que a gente quer trazer e o que a gente vai fazer nesses encontros, né, que é esse curso gostoso que se chama Abrindo as Cortinas da Mente. É para abrir mesmo, né? Imagina você chegando nessa janela, vivemos fechados em um ambiente onde só aquilo que está dentro daquele ambiente é o que a gente enxerga. Quando a gente abre aquela cortina, o que a gente vê? A gente vê um mundo inteiro, você vê longe, você vê distante, céu, paisagem, horizonte, e nessa abertura de horizontes a gente vai trazendo novos conceitos para a vida, enxergando que a gente pode ter mais liberdade, que a gente pode ter sim saúde, que os problemas de saúde também vêm de crenças, de heranças da vivência do ambiente, né? Comportamentos que nós carregamos do passado. Então, a gente vai mesmo trazer conceitos. Por quê? Imagina que, né, quando eu me casei, vocês aí também, né, quando a gente teve os primeiros relacionamentos, quando a gente encontrou a pessoa ideal, o príncipe encantado, a gente não sabia o que era namoro, o que era um casamento, o que era ter filhos e para que temos filhos. Sim. Então, esses conceitos, eles enriquecem demais hoje a nossa vivência. São conceitos que eu ensino para os meus filhos, que a gente deveria aprender na escola. E a gente vai trazer esses conceitos para que todas as pessoas possam conhecer melhor o universo sistêmico, o trabalho terapêutico, né? O que tem por trás do trabalho terapêutico? Qual é a simbologia? Então, é clarear, abrir essa visão, esse olhar para toda essa riqueza de conhecimento que existe e que muita gente não tem acesso. Nós queremos abrir esse acesso para um número maior de pessoas. E quem tiver interesse, né, estamos à disposição, estou à disposição juntamente com a Irene aí, para poder esclarecer mais sobre esse curso bacana aí que a gente vai começar. Inclusive,
pelo que a Irene falou, parece que a data vai sofrer alguma alteração do que está nos cards, mas para que as pessoas possam acompanhar, nós vamos deixar na descrição do vídeo tanto o Instagram seu quanto da Irene, para que elas possam acompanhar as novas datas e consigam entender como elas podem chegar ao curso, né? É um curso de... Oi, espera só um pouquinho. Vai, fala, Ana, fala, desculpa. Só abrindo um parêntese aqui, Irene, que eu já passo para você, tem uma novidade que acabei, né? Agora vocês vão saber de primeira mão. Nós vamos ter uma aula gratuita antes. Então, o curso mesmo, ele vai começar no dia 14 e no dia 7 nós vamos, em parceria lá com o Espaço Reolhar, a gente vai fazer uma aula presencial, encontro gratuito, para a gente fazer uma dinâmica de constelação e trazer um pouquinho dessa sabedoria sistêmica, e todo mundo está convidado, viu? Legal, que legal. Muito legal mesmo. Que a gente então, no dia 7, vai ter essa aula gratuita para essa vivência. Isso. E no dia 14 vai iniciar o curso. Ela estava, enquanto nós estávamos aqui, a minha parceira estava trabalhando lá, né? O tempo todo. Trabalhando aqui do lado e eu aqui do outro. Né? Just in time, certo, senhor da logística? Exatamente. Né? Just in time. Entrega just in time. Né? Então, e aí ele será depois, a gente vai explicar melhor, mas são 5 módulos, onde cada módulo, como eu falei, o primeiro é olhando para a sua família de origem, aí vai ter depois para a sua família atual, relacionamentos, a parte financeira, doença, e aí a gente vai. São vários e sim, tudo vários que é assuntos. necessário para que a gente saia de um padrão, que eu achei bem interessante o que a Ana falou. Não tem como também os papos de terapeuta, né? Falando assim, com relação à questão do normal e do natural, né? Eu achei muito importante a gente entender isso, porque às vezes a normatização faz com que a gente adoeça. Nessa normatização a gente pode estar agindo de uma forma que está contrária às nossas emoções e tudo aquilo que a gente precisa se liberar, né? Muitas vezes a gente entra na regra porque foi ditada por alguém, mas não é a nossa alma. Sim. Não é aquilo que está no nosso sentir. Gente, vai ser fantástico o curso. Já logo de cara já perceber que vai ser muito rico e total apoio. E que bom que vocês podem estar promovendo isso também aqui no nosso podcast. Ainda pequenininho, mas quem sabe o tema também não ajuda a gente a alavancar tudo, a alavancarmos juntos. A gente tá junto e misturado. Diante de você, logo já está estourando nas telinhas. Amém. Que assim seja. Ana, só posso dizer assim, essa pequena participação, muito obrigado, tá? Mas eu que agradeço vocês, foi uma delícia falar com vocês. E eu espero você aqui. A gente vai montar a nossa pautinha aqui. Vamos falar sobre Ana Carvalho, terapias, arquitetura e tudo aquilo que eu sei que você tem aí para explorar. Podem contar comigo. Será ótimo. Tá bom, Ana. Muito obrigado, tá? Obrigado, beijão. Ana. Beijão, Ana. A gente se fala daqui a pouco. Até mais. Beijo, tchau. Até. Tchau. Bom, vai ser fantástico. Eu acho que foi... Eu posso agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Mesmo. De estar aqui com você. A energia ótima, né? E isso só enriquece a gente. Né? Eu acho que nada é por acaso, eu sempre falo isso, a gente não está junto por acaso. Sim. Então, eu que agradeço muito, como sempre eu falo, né? Assim, eu agradeço que vocês possam me permitir dar continuidade à minha missão de vida. Saber qual é o meu propósito de vida e missão de vida, e definir isso estruturado dentro de mim, foi um caminho, foi um trabalho. Eu acho que se a gente perguntar para as pessoas qual é a sua missão de vida, para que você existe, né? De uma forma mais ampla, tal. Porque eu quero quero construir uma casa, eu quero dar o melhor para minha família. Não, isso não é missão de vida, isso é objetivos. Sim. Durante a vida. Né? Porque os filhos crescem e aí eles viram os pais. Aí, para os meus netos e tal, mas eles também vão crescer, né? E aí talvez você já não esteja mais para os bisnetos. É verdade. Né? Então, isso é o objetivo. Mas qual é o seu legado? Que legado você vai deixar? Né? E de uma forma ampla. E eu vi isso, que desde pequenininha, eu sempre fui uma pessoa que as pessoas me procuravam para ouvir, para falar, aliás, né? A minha opinião sempre ela foi
vista como uma forma boa para as pessoas, para todo mundo, lógico que não, né? Como a gente falou, nem Jesus A agradou. gente não agrada a todo mundo, né? né? Porque às Mas vezes é muito assim, duro, mas né? eu sempre fui a pessoa que é meio confessionário da turma, Certo. meio a porta-voz da turma, né? E aí eu falei, mas isso eu fazia em casa, na escola, depois na faculdade, eu fui a oradora da turma, né? Representante da área de produção, e assim foi sempre na minha vida, até que poxa, tudo que eu aprendo eu quero passar. Tudo que eu aprendo eu quero. Para quê? Porque eu me sinto melhor passando, vendo as pessoas melhores. Porque a partir do momento que elas estão melhores, elas também me ensinam, e isso é um ciclo. Sim. E que é aquilo que eu falei, que é um ciclo que está baseado no amor maior lá, num amor incondicional, que a gente é uma fagulha, né? Sim, Daquele cara lá em cima que, com certeza. né? Que rege tudo. Bom, gente, estamos chegando ao final do nosso podcast. Muito obrigado pela participação de vocês até aqui, quem assistiu até aqui. E eu só tenho a agradecer, porque foi muito bom, muito bacana. Curtiu, Ovo? Bom, não só curti, como acho que muita coisa Muita clareou, riqueza, né? muita na riqueza, mente. né? Muita Será que ele riqueza. vai ser meu cliente? Não sei, quem sabe. Já se interessou pela Não técnica. sei não, quem sabe, mas Estou só à tem- disposição. Só tenho a te agradecer, tá, Irene? Aqui pelo tempo que você dispensou aqui com a gente, entendeu? Para apresentar seu trabalho, que você tenha bastante sucesso no seu trabalho, que você tenha bastante sucesso na sua missão de vida, como você mesma disse, você acampou isso com você, essa é a sua missão de vida, então o mínimo que a gente tem que fazer é agradecer e te desejar sucesso, tá bom? Também. E vice-versa, né? Porque eu acho que vocês estão fazendo tudo isso para também trazer para as pessoas clareza, conhecimento, entendimento, sabe? Abrir as cortinas da mente Certo. de uma outra forma, né? Não da forma como a gente vai fazer no curso, mas que converge. Tá certo. Tá? Então, eu que agradeço de coração, meu Irene. amigão aqui, né? Obrigado. Que Obrigado a gente mesmo. sabe que não é dessa só. Não, né? De outras encadernações. Encadernações, Tá exatamente. E é um prazer de estar aqui mesmo. Tá Você certo, e então. o Rafa. Valeu. Galera, obrigado. Ovo, mais uma vez aqui. É isso aí. É nóis. É nóis, vamos, que é só o começo. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossos conteúdos. E na descrição desse vídeo vai estar todo o serviço da Irene e da Ana para esse curso que ela vai dar para abrir as cortinas. Da mente. É isso E aí, do coração, pessoal. do sentido, de tudo. É isso aí, pessoal. Grande Valeu. abraço.